Olá, eu me chamo Tanise Machado Garcia, sou doutora em antropologia, mestre em antropologia e turismóloga pela Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou apresentar o trabalho Discurso e Narratividade, uma negociação pelo direito ao patrimônio histórico-cultural pelotense. Os objetivos desse trabalho são observar a narratividade do patrimônio histórico da cidade de Pelotas, sobretudo do Mercado Público de Pelotas, que é um prédio situado no centro histórico e um importante bem material histórico-cultural pelotense, sobretudo a partir da requalificação do espaço que ocorreu entre os anos de 2012 e de 2014. A partir disso, vou atentar para as disputas de representatividade da comunidade, predominantemente negra e frequentadora do espaço. Também busco examinar o debate instaurado entre o discurso histórico oficial, que conta a história da cidade a partir da materialidade, baseado nesta, em contraste com a emergência de outras possibilidades de discursos. Isso demonstra a luta pelo direito à cidade e ao lazer, a representatividade da memória e da cultura africana na herança cultural pelotense, sob novos formatos, bem como da presença negra, histórica e contemporânea, para os discursos sobre a origem cultural afro-pelotense em condição de emergência. A metodologia utilizada no trabalho se dá a partir da relação entre as imagens e as narrativas dos corpos frequentadores do espaço. A partir disso, o Mercado Público de Pelotas entra em conflito narrativo e discursivo, e assim eu demonstro e discuto, a partir de imagens históricas e desenhos etnográficos, conflitos de interesses públicos, institucionais e populares sobre o evento comunitário Sexta Black, um evento de música e dança organizada pela comunidade frequentadora do mercado, predominantemente negra e de bairros marginais ao centro da cidade. Semanalmente, esse evento ocorreu dentro do espaço do Mercado Público de Pelotas entre os anos de 2016 e de 2018, período em que foi realizada a minha pesquisa de campo, para a realização da minha dissertação defendida no ano de 2018, cujos desdobramentos permanecem ainda sendo importantes até hoje. Eu acompanhei uma audiência pública e analisei os seus desdobramentos ao longo do tempo, principalmente ao longo do ano de 2017. Isso ocorreu e decorreu a reconstrução social do bem patrimonial. O aporte teórico dessa discussão é baseado em Michel Pechet, que diz que o sujeito discursivo resulta da relação entre história e ideologia e, sobretudo, se constrói na relação com o outro. Também Orlandi diz que a formação discursiva é a própria projeção da ideologia e está contemplada no dizer. Paul Ricoeur, filósofo e doutor em letras, diz que a arquitetura de uma localidade expressa-se narrativamente na relação com seus habitantes. O conteúdo da narrativa, diz Ricoeur, seja historiográfica ou ficcional, se desenrola virtualmente como uma metáfora que se distende na medida em que se estende no tempo, englobando também um tempo geracional. A exigência de verdade de toda obra narrativa é o caráter temporal da experiência humana. O mercado público surge como o sujeito do discurso, porque ele representa grupos de interesses e ideologias dissonantes, que se complementam ora pelo que é dito, ora pelo que é oprimido ou invisibilizado nos discursos sobre ele, mas que surgem a partir da narrativa e ocupação desses espaços. Isso não significa que elementos negligenciados por interesses hegemônicos, como uma história oficial de origem para a cidade ou para os monumentos, não estejam presentes discursivamente a partir de dispositivos diversos de narratividade histórica.
porque o discurso contempla também o inconsciente. Aqui eu apresento para vocês o mercado público de Pelotas. Ele fica localizado numa área marginal entre dois centros, que subjetivamente nós conseguimos construir. Um centro histórico e que pretende contar a história dessa cidade, mostra fachadas representativas do prédio do mercado público da cidade, que são as respectivas ruas Lobo da Costa e Rua 15 de Novembro. Mas também há duas outras fachadas do prédio que fazem referência ao centro comercial e da cotidianidade dos habitantes dessa cidade, que são as ruas Andrade Neves e a Rua Tiradentes. No ano de 2012, esse prédio foi fechado para requalificação patrimonial e foram desenvolvidas uma série de novas atividades que não se realizavam antes do período de requalificação. São atividades de comércio como docerias, restaurantes, bares e lojas de souvenirs, por exemplo, que diferem das atividades como açougues, barbearias, peixarias, lojas de artesanatos diversos, lojas de artigos de vestuário, por exemplo. Entre essas atividades, também atividades como ponto de prostituição também aconteciam no local. A narrativa de requalificação buscava retirar essas pessoas desses espaços e desenvolver uma nova narrativa, uma narrativa voltada ao desenvolvimento do turismo local. Obviamente que com essa transformação, muitos eventos passaram a ocorrer nesse espaço. E eles também trouxeram conflitos. Nem todos esses conflitos se davam pelo embate, mas sim pela performance dos corpos habitando esses espaços. Isso põe em intriga o discurso patrimonial, narrativas e discursos plurais sobre o mercado público. São um demonstrativo de que diversas narrativas e experiências refletem os usos e significados do patrimônio. São perceptíveis não só através das dinâmicas populares, mas também de imagens históricas, assim como das performances atuais captadas durante o período de pesquisa de campo. Eu inverto aqui duas narrativas, que podem até ser três narrativas. Uma narrativa histórica, que mostra o mercado público habitado por carroças puxadas a cavalo, mas que mostram uma intensa atividade urbana. No entanto, essa relação do prédio com as atividades fazem parte de uma noção de espaço e tempo que não concorrem com a realidade atual e que fazem parte, então, de uma narrativa praticamente colonial. Demonstrada pela sua relação com os casarões, os palacetes e a praça principal, cuja centralidade é marcada por um chafariz que teria vindo da Europa. Uma outra oportunidade de pensamento dessa narrativa oficial é a relação dos trabalhadores e da praça central com o principal modo de vida dos séculos XVIII e XIX na região, que eram as charqueadas para a produção do charque na indústria saladeril, movida e movimentada pela vida escrava, que era a mão de obra que permitiu a opulência econômica e também a efervescência cultural da cidade de Pelotas à época. No entanto, a narrativa arquitetural e turística destes novos tempos mostram o mercado como um espaço de passeio e não um espaço de estada da comunidade local. Vemos então, no desenho acima, na esquerda, uma ideia de narrativa que pretende o desenvolvimento da atividade turística local e a sua referência com prédios históricos. E uma outra narrativa que mostra a cotidianidade do espaço e a relação do mercado com outras atividades do comércio local, como estacionamentos, loterias, lojas de calçados e sapatarias,
e também atividades de ferragem. Por exemplo, a narrativa de requalificação do espaço, ou que pelo menos permite que em alguma medida as transformações do espaço sejam realizadas, não são novas. Aqui eu trago um fragmento de uma reportagem desenvolvida pela TV Câmara no momento em que há a reabertura do mercado e a tentativa de desenvolvimento de novas narrativas voltadas ao turismo, em que se dizia, no ano de 2012, que o principal motivo de transformação do espaço de intervenções no mercado para sua melhoria seria devido a que o mercado parecia antigo, feio e encardido, habitado pela malandragem e como ponto de rendezvous. Atualmente, a narrativa que proporcionou a requalificação do mercado público e seu fechamento por 2 anos foi a de que o mercado estava feio, antigo, mal cuidado e que era ponto de malandragem e de prostituição, diferente do que havia sido construído para ser realizado naquele espaço. Isso significa dizer que a comunidade local habitando o espaço de patrimônio não é bem-vinda, ou pelo menos não faz parte da ideia da narrativa de turismo que se queria desenvolver no local. No entanto, a comunidade local se organiza e passa a realizar, dentro do mercado público, a festividade Sexta Black, que passa a acontecer semanalmente, cujo público-alvo é predominantemente negro e marginalizado. Marginalizado porque os bairros onde esses frequentadores habitam são os considerados à margem do centro histórico. E passam a habitar aquele local. Há uma tentativa do poder público local de remover a atividade da festa para uma área de depósito, que não foi a área que foi originalmente realizada a festa. Ele era realizado numa praça central, num espaço central denominado pátio dentro do mercado, destinado a atividades de restaurante e a venda de souvenirs, também doçarias tradicionais da cidade. Esse público passa a causar determinado incômodo para os frequentadores e permissionários do local, gerando então a remoção dessa festa para a área de depósito e a limitação da quantidade de público frequentador dessa festa. Uma festa que não contava com mais de 100 pessoas a cada semana passa ao longo do tempo a contar com inúmeras pessoas, inúmeros frequentadores, mobilizando dentro do espaço do mercado uma quantidade muito maior de pessoas do que a originalmente mobilizada. Durante um ano, a comunidade local se organiza após um evento de uma audiência pública, em que busca, junto à administração pública local, a manutenção da festa no espaço onde originalmente foi criado para ser realizado. A comunidade do mercado se mobiliza, no entanto, a administração pública do local propõe a que a festa passe a acontecer dentro do espaço do depósito por pelo menos 6 meses. Mas nenhuma outra tentativa de negociação por parte do poder público foi realizada pelo período de um ano, causando então o aumento da festa. A mobilização daqueles corpos negros e habitantes das periferias passou a se realizar não só na área de depósito, mas em todas as áreas circundantes do espaço do mercado público de Pelotas, e a musicalidade tomando conta de todo o espaço, fazendo com que a festa aumentasse ainda mais o seu poder de dominação e o seu poder de negociação a partir de um conflito musicado. Nós vemos também a atuação de uma agente pública com uma dupla inserção dentro deste conflito, dentro dessa negociação. A senhorita Ellie
Num primeiro momento, a cada sexta-feira realizava a verificação de todas as atividades e eventos que aconteciam dentro e fora do mercado. Após esse período de fiscalização, ela largava a sua prancheta, a sua bolsa e se entregava à festividade como mais uma membra da comunidade negra e periférica do mercado público, fazendo com que a representatividade do seu corpo fosse uma espécie de narrativa do próprio patrimônio. Um ano após, e também a pedido com intervenção de Senhorita L, a festa volta a ocorrer no espaço onde havia sido originalmente produzida para ser feita. E foi assim, pelo menos no ano de 2018. A partir de então, novas tentativas de silenciamento da festa aconteceram. Atualmente, ela acontece apenas uma vez por mês, e essa festa tornou-se itinerante por outros bairros da cidade. No que se refere às disputas por representatividade dos grupos plurais, o direito à cidade e seus espaços são respectivamente ligados às noções de tempo e experiência humanas. Isso mostra que a narrativa e os discursos ainda sugerem que é possível perceber divisões e seleções de espaços e públicos que aparecem em parte no modo como os conflitos se proporcionaram, bem como no conteúdo das narrativas dos diversos públicos frequentadores do mercado. Ainda que de maneira inconsciente, o racismo e a segregação, e também a luta contra esses comportamentos culturalmente construídos, estão presentes na fala de seus habitantes e na dinâmica desses corpos nos espaços públicos e de patrimônio da cidade, mesmo na narrativa arquitetural. A atividade turística se vale dessas experiências e narrativas para o seu desenvolvimento enquanto indústria da experiência. Isso significa dizer que o planejamento turístico pode contemplar essas narrativas plurais que os discursos oficiais muitas vezes negligenciam, como muitas vezes escutei ao dizer que aquele prédio só estava em pé pela mão de obra negra escravizada. Aqui estão algumas das minhas referências utilizadas na realização deste trabalho. Muito obrigada pelo tempo de vocês.